Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar de pés para a gente orar ao Senhor, entregar a nossa vida, esse momento nas mãos do Senhor, que Ele é que sabe os planos que tem na vida de cada um de nós, não é assim? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por mais um domingo em Tua presença, Senhor. Agradecemos porque o Senhor não nos deixou fraquejar. Agradecemos porque o Senhor não nos deixou cair, porque o Senhor mesmo, com nossas falhas, o Senhor nos acompanhou, o Senhor nos guardou, Senhor, por todos esses dias. Agradecemos pelo companheirismo do Espírito Santo em nossa vida que não nos abandona, Senhor. Muito obrigado, Pai. Entregamos, Senhor, esse momento de culto em Tuas mãos. Que seja, Senhor, para a glória do Teu nome, que seja para o louvor, Senhor, do Teu nome, Pai. Que o Senhor venha conduzindo cada pessoa que chegue até aqui, a minha pessoa, o pastor, e quem vem louvar, quem vem cantar, quem vem falar, Senhor, que seja para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, nos conduza nesta noite, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos Tua presença constante, Pai, em nossas vidas. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Deixa eu ver aqui o que eu separei. O hino do cantor cristão, o 414. Acordai. Eis que vamos para aquele bom país onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz vai gozar e descansar. Eis conosco o nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão. Vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos de temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos juntos sem desfalecer, para a obra completar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz vai gozar e descansar. Revestido da couraça de Jesus, como os servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo em sua cruz. Vamos, os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar
a Deus, vamos para aquele bom país, não é verdade? Independente do que aconteça aqui, a presença do Senhor, né, a graça do Senhor, ela é maior em nossas vidas. E se pastor aí e o Edson, eu gostaria de louvar o Senhor com mais um hino, não é do cantor cristão, mas é do nosso cenário, o azul. Eu só quero adorar. Eu gostaria que as irmãs me ajudassem também. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas em uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou verdade, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho vem de Deus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho vem de Deus. Aleluia. Talvez a gente nunca saiba porque ele nos escolheu, não é verdade? Talvez a gente nunca vá descobrir porque que ele nos escolheu. Mas uma coisa é certa, somos escolhidos do Senhor.
E como escolhidos do Senhor, temos uma missão, não é? De estarmos aqui na presença do Senhor, independente do que aconteça, estamos aqui, porque a glória e a honra é para Ele. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, vamos ler Romanos 8. Vamos ler Romanos 8, do 1º até o 17. Amém? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você, porém, não estão na carne. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Vamos para o 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Só até aí. É uma leitura muito conhecida, mas nos traz a lembrança, nos traz a memória, coisas que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que a vida em espírito ela é diferente da vida na carne. A gente não pode esquecer que o nosso Deus, para que Ele possa nos conduzir, é preciso que a gente dê lugar, é preciso que a gente se esforce também. Às vezes as pessoas acham que o evangelho ele é unilateral. É só Deus que vai fazer, é só Deus que vai cuidar, é só Deus que tem a parte dele para fazer e a nossa. E às vezes a gente prega, né, assim, fico pensando, às vezes em casa, Deus é fiel e vai continuar sendo. É poderoso, vai continuar sendo. É misericordioso, vai continuar sendo. É grandioso, vai continuar sendo. E eu? O que é que eu posso fazer para me ajudar? Não é para ajudar Deus, não. Deus não precisa de ajuda de ninguém, não precisa da nossa ajuda. Mas o que é que eu posso fazer para estar mais junto dele? Então a gente precisa pensar e lembrar de algumas leituras bíblicas que nos levam para perto dele. Amém? Vamos ouvir o Ministério Feminino. Após o Ministério Feminino, a gente escuta também o louvor do Ministério Infantil, das pequenas meninas.
Quero deixar para a meditação dos irmãos. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais Ele fará. Amém? Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei, o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, Senhor, eu sei o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui, posso te sentir. Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei, o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim.
Deus continue nos abençoando. E eu quero agradecer a Deus, né, por este momento, né, estar aqui na presença do Senhor. E também quero agradecer a Deus pela vida de seu Bill, né, nosso vizinho, né, pois ele já está em casa, né, que possamos continuar orando, né, pela recuperação dele, né, para que o Senhor faça a sua vontade na vida dele, né, no nome de Jesus. Amém? A nossa irmã Nininha. As irmãs podem sentar e a nossa irmã Nininha vai agradecer. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero agradecer a Deus porque ontem eu soube, Carminha ligou dizendo que Verinha saiu do entubamento, saiu da UTI. Graças a Deus já está enxergando, já está ouvindo, não está falando ainda, mas graças a Deus estamos na esperança, a Carminha está lá com ela, porque isso já está sendo uma grande vitória, pelo que ela passou, que o médico chegou até de esperançar a família, mas ela agora está na vitória. Vamos continuar orando pela vida dela, para que tudo dê certo em nome de Jesus. Também quero agradecer que a esposa de Elison ganhou neném na quinta-feira. Foi muito perigosa o parto dela, foi cesárea, mas a doutora disse que foi muito perigosa, mas graças a Deus está tudo bem, já está em casa. Por isso eu quero agradecer a Deus, que Deus abençoe a ela e toda a família. Em nome de Jesus. Amém. Ministério Infantil. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão.
Amém, graças a Deus. Vamos ouvir o ministério de louvor após o pastor Alessandro, não é, com a palavra. E que Deus nos abençoe. Sou grata a Deus por estar aqui. Eu peço desculpas à igreja, o pastor também que não pude vir domingo. Queria muito, me organizei, mas infelizmente na hora de sair minha mãe passou mal e eu tive que ficar lá. Fui na farmácia, comprei remédio. Eu não poderia deixar ela também. Então, enfim, mas peço desculpas por isso. Eu gostaria muito de estar aqui. Meu coração estava aqui, estava lá tomando conta dela e pensando, né? Mas é isso. Que Deus nos abençoe, né? Continue cuidando de cada um de nós, cuidando de nossa família, dos nossos vizinhos, né? Como a irmã Bia também aqui pediu oração. As coisas têm acontecido assim. Muitas vezes a questão de saúde desordenadamente, e a gente tem visto muita coisa ruim acontecendo. E que a gente possa continuar orando uns pelos outros, para que Papai do Céu, Ele venha ter misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Oi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos a igreja para ficar de pé, para juntos nós louvarmos ao Senhor. Continuar louvando ao Senhor. Amém. Vamos nos alegrar e vamos alegrar ao Senhor, louvando e bendizendo ao nome dEle. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh,
sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As circunstâncias podem mudar, mas o Senhor não. O Senhor nunca muda. Amém. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia
Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pelo que tu és. Nós te adoramos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada dia. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Nós te adoramos, Senhor, e declaramos que não há nenhum outro Deus além de ti. Não há nenhum outro Deus, Senhor, além de ti, Senhor, a quem possa, Senhor, ser merecedor de toda a honra e de toda a glória, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para declarar que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande, que o Senhor é majestoso. Ah, Senhor, obrigada por essa oportunidade, Deus, de estarmos em Tua casa, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, para juntos, ó Deus, proclamarmos, Senhor, a Tua palavra, podermos louvar o Teu santo nome, podermos, Senhor, bendizer o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, obrigada, Jesus, obrigada pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não muda. As circunstâncias, elas podem mudar, mas o Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo. O Senhor não muda. A Tua palavra é a mesma. A Tua palavra não muda, Senhor. A Tua palavra não muda. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo pode mudar, mas o Senhor não muda. Aleluia, e essa é a certeza que nós temos. Essa é a certeza que nós temos, que o Senhor não muda, e é por isso que nós estamos aqui, para te louvar e para te engrandecer, Senhor, porque tu és merecedor, Pai, de toda a honra, toda a glória e de toda exaltação, Senhor. Seja exaltado no nosso meio, seja exaltado, Senhor, na nossa família. Seja exaltado, Senhor, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa cidade. Seja exaltado, Senhor, no nosso estado, na nossa nação. Onde quer, Senhor, que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés. Que o Senhor seja exaltado no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, Senhor, e te agradecemos pela Tua presença, que nunca nos deixa só. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor.
para adorar o seu santo nome. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Primeiro o versículo 2 e depois a partir do versículo 9. O versículo 2 diz: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Agora, a partir do versículo 9. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de Deus. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Bendito é o Senhor. Irmãos, nós nos deparamos com textos na Bíblia e com momentos na vida que retratam a natureza frágil do homem, o quanto o homem precisa, o quanto o homem depende de Deus. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes se esquece disso, da sua dependência de Deus, acreditando primeiro que, como nós
percebemos com esse avanço, né, que nós temos e de informações que nos cercam, os homens se acham bem informados. Parece que todo mundo sabe um pouquinho de alguma coisa hoje em dia. E se não, aqueles que já acham que sabem muito, porque são muitas as informações que se tem. Dado também a questão das pessoas que mesmo buscam, não apenas através das informações, mas buscam conhecimentos, se especializam. E aí o perigo é muito grande das pessoas abrirem mão da sua dependência de Deus. Nós temos no capítulo 1 de 1 Samuel, eu fiz questão de lermos o versículo 2, porque o versículo 2 vai dizer justamente que um homem tinha duas mulheres. A gente já sabe dessa história, é muito conhecida, né? A história de Ana e o seu marido Eucana, e de Penina, a outra mulher de Eucana. Porém, a gente traz isso justamente para essa, como é que a gente pode dizer, para esse ambiente de esperar, de confiar em Deus, a história de Ana. Mas nós vamos pensar primeiro o seguinte, eu acho que não é fácil, né, uma pessoa ter, digamos assim, mais de aliás, não é fácil conviver em um casamento que tem 3 pessoas envolvidas. Era permitido nessa época, não somente aqui nesse texto, mas também não somente na história de Eucana, mas também, se a gente procurar, por exemplo, entre os judeus, entre o próprio povo judeu, eles criaram esse hábito, né? Eucana não era judeu, só para a gente ter noção, Eucana não era judeu. Mas nós temos entre os judeus a permissão dos homens casarem com mais de uma mulher. O que significa o nome dessas mulheres? Por exemplo, o que significa o nome de Ana? Ana, no hebraico, o significado do nome de Ana é graça. Graça. Ana faz uma oração, no capítulo 2 de Ana, ele é uma oração de Ana. Ana faz uma oração a Deus, no capítulo 2. E eu não sei se na sua Bíblia tem, mas algumas Bíblias vai ter assim, que é a oração profética de Ana. Isso por quê? Por causa do modelo da oração de Ana, da maneira que como Ana orou, nas declarações de Ana, na sua oração, ela é tida como uma profetisa. É como se ela houvesse durante a sua oração profetizado. Agora, enquanto que o nome de Ana, o significado dela é graça, Penina, o nome de Penina significa pérola. Imagina, por exemplo, esse homem aparentemente está bem casado com uma mulher que o nome significa graça. A ideia que nós temos de graça hoje, para nós, é favor. A graça para nós, Deus, através de Jesus, é o favor que nós não merecíamos. E o significado de Penina, como pérola, representa, enquanto que na graça nós podemos imaginar que há uma misericórdia de Deus a nosso favor, havia uma misericórdia de Deus e graça envolvendo aquela família, pérola ou penina, que significa pérola, tem o sentido de prosperidade. E para coincidir com essa ideia de prosperidade, Penina tem filhos, enquanto que Ana não os tem. Então vê que as coisas assim se encaixam, fazem sentido. Enquanto que num casamento
de Eucana com Ana não há filhos, mas com Penina tem filhos, não é um só. E numa época em que ter filhos era sinônimo de prosperidade. É claro que depois de um tempo, e dependendo das culturas, ter filho é sinônimo de pobreza, de falta de conhecimento, de falta de educação, até já foi associado isso, até mesmo na nossa cultura. As pessoas que têm filhos, você lembra que dizia-se até que as pessoas que não tinham, por que as pessoas tinham muito filho? Porque não tinha televisão em casa. Associava que o pobre, então assim, é claro que isso é tudo, vamos dizer assim, que isso entende-se até como provérbios que as pessoas usavam, ou, não sei nem se posso dizer uma piada de mau gosto, mas era o que a gente ouviu durante muito tempo. Quando chegava numa casa que tinha muitos filhos, a gente não tinha televisão em casa. Então, assim, há uma associação disso no nome de Penina, ter filhos, e era símbolo, era sinônimo de prosperidade. E aí você vai ver que surge um problema nessa situação toda. Surge um problema entre Ana e entre Penina, porque Penina olha para Ana, Ana não tem filhos, e enquanto Penina os tem, Penina faz deboche, Penina humilha, zomba, graceja de Ana. Ana se sente humilhada por Penina. E se tem uma coisa que o ser humano, que a gente não gosta, é de ser humilhado por ninguém. A gente não gosta que ninguém nos humilhe. A gente não gosta quando alguém trata a gente inferior. A pessoa pode ser quem for, mas a gente quer respeito. É o mínimo que a gente exige, por exemplo, quando está em qualquer lugar ou na nossa vida. Nós queremos ser respeitados. Ana não era respeitada por Penina. Penina não fazia caso de considerar Ana. E Ana vivia, segundo o relato bíblico, Ana vivia amargurada com isso. Vivia uma vida triste, mas não somente porque era humilhada por Penina. Porque além do sentido, desse procedimento de Penina, além desse processo que Ana suportava de Penina estar a humilhando, nós acabamos de dizer há pouco que tinha o sentido de prosperidade ter filhos. Logo, uma mulher que não tinha filhos era considerada nessa época como uma maldição na vida. Como se a mulher tivesse algo que amaldiçoou a vida dela. A sua vida estava debaixo de maldição. Então, faz sentido entender, dá para a gente entender, e faz sentido a angústia, o sofrimento que Ana passava. O quanto Ana sofria, o quanto Ana angustiava o tratamento que Penina dava. Porém, dentro desse contexto de humilhação, de angústia, de sofrimento de Ana, tem um homem, Eucana, que em nenhum momento ele tratou Ana, ou ele desconsiderou, ou ele tratou Ana inferior a Penina. Pelo menos não há nenhum relato bíblico no texto, nada, não há nenhuma referência a isso, que o marido não a considerasse igual à outra. Não, em nenhum momento. Tanto é que ele, observando a tristeza de Ana, o quanto Ana estava triste, ele chegou a falar para ela e querer, digamos assim, levantar o ânimo de Ana, a autoestima de Ana, fazer Ana sair daquela melancolia, daquela tristeza, daquela angústia. Ele chegou até a dizer para Ana o seguinte: eu não sou mais importante para você, eu não valo mais para você do que 10 filhos. E Ana, é claro, o que é que Ana vai sentir numa situação como essa? Ana se sente amada, Ana se sente preterida pelo seu marido. Ele entende que a mulher que tem filhos não significa ou não é mais importante do que ela que não os tem. Então Ana continua, mas mesmo assim Ana continua no seu sofrimento, na sua angústia.
até o dia em que Ana toma uma decisão. E a decisão que Ana toma é de ir ao templo para colocar diante de Deus a sua angústia, o seu sofrimento, a sua tribulação, a sua dor. E ela vai para o templo e lá o texto relata que ela não consegue nem falar, você não vai ouvir palavras de Ana. O texto relata, descreve a oração de Ana, mas quem estivesse lá não ouvia. O sacerdote Eli, que estava lá sentado próximo ao ambiente de oração de Ana, ele não ouviu o que Ana orava, ele não ouviu o que Ana falava com Deus, ele não ouviu a petição de Ana. Ele a observava de lá, ele percebia que ela estava chorando e chorando frequentemente ou chorando copiosamente, mas ele não conseguia ouvir palavras, ele não conseguia ouvir o que era que Ana estava falando, o que era que Ana estava pedindo na sua oração a Deus. Então, duas mulheres, uma o retrato da graça, outra o retrato da prosperidade. Num ambiente em que o que uma tem é considerado bênção e a ausência disso na vida da outra é significado de maldição. A história de Ana ou a atitude de Ana, ela nos dá algumas lições diante das angústias e do sofrimento da vida. Diante daquilo que nos perturba, diante daquilo que nos atribula, diante daquilo que nos deixa angustiados. A história de Ana nos deixa algumas lições. A primeira delas é que na sua angústia, na sua dor, no seu sofrimento, Ana vai ao templo. Na sua amargura, no seu tamanho sofrimento, ela não se conformou com a sua sorte, ela não se conformou com aquilo que ela vivia, com a sua realidade de esterilidade. Mas ela foi a Deus para buscar resposta, ela foi ao templo para buscar resposta para a sua aflição. E quando eu falei no início aqui, que a gente tem lições em relatos históricos bíblicos para a nossa vida, nesses nossos dias que o homem quer viver tão à mercê de Deus e às vezes não conta com a direção de Deus na sua vida, ou como se o homem ele não entendesse o quanto ele depende de Deus, as pessoas não estão preocupadas na sua dependência de Deus. Ana nos prova o contrário. Ela prova que ela depende de Deus na sua dor, na sua aflição. Ela depende de Deus diante da sua sorte. Ela não se conforma com o que está acontecendo e ela vai ao templo. Nesses dias em que nós observamos, por exemplo, que o templo tem sido às vezes algo tão desprezado pelas pessoas. Como falamos, por conta, as pessoas têm a informação, as pessoas podem ficar em casa agora e participar de um culto inteiro, ao vivo, na sua tela, no seu celular, na sua televisão. As pessoas podem ficar em casa e participar de um culto inteiro, se quiserem, isso ao vivo, não é uma coisa gravada, com o acesso que as pessoas têm, com essa facilidade que a gente tem de transmissão e das informações. Então, o templo, numa situação ou nos dias como esse, se torna às vezes até, para muitas pessoas, tem se tornado desnecessário. Mas eu estava observando, enquanto meditava nesse texto, eu estava imaginando na minha vida o quanto a vida da minha família mudou, o quanto a história da minha casa mudou. No dia em que meu pai entrou por um bequinho lateral de uma construção em obra, de uma obra em construção, que é onde é o prédio da ICPI, da Igreja Pentecostal lá em Amaragi, bem grande, tinha um beco lateral, e meu pai entrou por aquele bequinho e foi para trás, onde ficava
a congregação naquela época, ou a igreja naquela época, um ambiente menor do que esse. E meu pai foi pelas janelas, porque estava fechado, que era culto de oração e era portas fechadas. E meu pai foi pela janela tentar ver. E o irmão Anivaldo Genuíno, que estava lá participando do culto, de dentro da igreja, percebeu que tinha alguém na lateral. E foi, abriu a porta da igreja e pergunta para meu pai: o senhor não quer entrar? Não tinha nem como ele dizer: não, aqui fora está bom, que estava tudo fechado, as portas. Só tinha o que decidir, ou entrar ou ir para casa. E meu pai entrou naquele dia naquela igreja. E meu pai tomou a decisão dele a partir daquele dia. E a partir daquele dia a história da nossa família mudou. Foi na entrada do meu pai, foi na chegada do meu pai a um templo, foi na decisão do meu pai de ir a um templo, que a história mudou. E daí todos nós fomos tomando essa direção lá em casa e encontramos a mesma situação. E Deus transforma, e Deus muda, ou seja, sem contar só o início, quando meu pai tomou a decisão de ir lá. Quantas coisas acontecem, quantas coisas nós já experimentamos, nós já provamos de Deus ao entrarmos no templo, ao estarmos no templo, ao estarmos na casa do Senhor. Então Ana, ela foi para lá. Ela creu que Deus tinha algo para ela. Quando ela toma a atitude de ir ao templo, ela acredita: Deus tem algo para a minha vida. Quando Elcana disse para ela, por exemplo: eu não sou melhor para você, eu não valo mais para você do que 10 filhos. Talvez Ana tivesse respondido: vale sim. Você para mim é melhor do que 10 filhos. Mas eu creio que Deus tem algo para a minha vida. Eu creio que Deus pode fazer algo por mim. Eu creio que Deus pode mudar essa situação. Eu creio que Deus tem soluções. E Ana foi ao templo. Uma outra coisa que nos ensina Ana a ir ao templo, e que talvez seja uma das grandes lições, é que Ana estava angustiada. Ana estava sofrendo muito. E ao invés dela ficar em casa, hoje eu não vou para a igreja não. Como é que eu vou para a igreja triste desse jeito? Como é que eu vou para o templo com essa amargura no meu coração? Como é que eu vou orar a Deus todo errado assim? Como é que eu vou falar com Deus com tudo isso que está passando no meu coração, na minha mente? Então, diante de tudo isso, Ana vai ao templo, porque ela acredita que a dificuldade que está surgindo na vida dela, aquilo que vem perturbando ela, não é para fazer ela ficar detida em casa, mas é desafiando ela a crer e confiar ainda mais na soberania de Deus. Que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder. O desprezo, o tratamento, as perturbações provocadas pela sua rival incentivaram ela a confiar, ou motivaram ela a ter fé em Deus. Muitas vezes, e por muitas e muitas vezes mesmo, diante das nossas tristezas, a tendência é a gente desanimar. É não querer mais nem ir para culto, para a igreja fazer o quê? Nos impedem de buscar, de crer, de estar no lugar da bênção. No lugar que Deus preparou e providenciou para nós sermos acolhidos por seu grande amor e vermos o seu favor sendo derramado sobre nossas vidas. Muitas vezes a tristeza faz a gente se conformar, ficar conformado com a nossa situação. Ana nos ensina que nós não devemos nos conformar, mas usar a tribulação, ou o sofrimento, ou a dor, a dificuldade que a gente vai vivendo, para fortalecer a nossa fé. Que nós possamos aprender com a atitude de Ana, de orar, de ir ao templo, que nós temos um Deus que pode, que nada é impossível para Ele.
quando Ana toma a atitude de ir ao templo, nós temos uma outra lição. Nessa tua atitude, Ana está buscando no lugar certo. É lá no templo de onde as pessoas iam para buscar a misericórdia de Deus e voltarem para suas casas, sentindo que o Senhor as havia perdoado por sua misericórdia, depois de elas terem oferecido o seu voto, o seu sacrifício a Deus. Então Ana buscou no lugar certo. Ana foi ao templo buscar na promessa de Deus, ou em sua presença, buscar respostas de Deus para a sua vida. Tem muita gente nessa vida que já buscou e que busca soluções, que busca respostas para a sua vida, para as suas necessidades, para os seus sofrimentos nos lugares errados. Às vezes pensa que é a religião que vai mudar, outros pensam que vão ser os seus trabalhos, as suas dedicações mágicas que vão transformar, que vai mudar alguma coisa. Mas o lugar da resposta para Ana é no templo, é na presença de Deus. O lugar de respostas de Deus, de respostas para a nossa vida, é na presença de Deus. Quando se vai ao templo, é para buscar resposta de Deus para a sua vida. Enfim, não somente Ana, ela vai buscar respostas de Deus no templo. Ana toma a atitude correta de ir ao templo, mas Ana, quando chega no templo, ela faz um voto ao Senhor. E é interessante, irmãos. Você sabe o que significa voto? Porque a ideia que a gente tem de voto é uma promessa, não é? No voto, a gente fez uma promessa. Essa é a nossa ideia de voto. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu prometo ao Senhor. O voto parece que está associado à promessa na vida das pessoas. Mas, para Ana, voto não é apenas uma promessa. Para Ana, voto é pedir a Deus com um propósito certo. É pedir a Deus da maneira correta. É orar a Deus da maneira certa. Você sabe que a Bíblia diz para nós o seguinte, em Tiago, diz que nós às vezes oramos, pedimos a Deus as coisas e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal, porque pedimos errado. Ana parece que já sabia desse texto de Tiago, dessa declaração de Tiago, que vai acontecer anos e anos depois, que vai ser escrita a carta de Tiago. Pelo menos Ana já tem essa atitude, pedir a Deus, fazer um voto a Deus, fazer uma oração a Deus, fazer uma súplica a Deus, com a motivação certa. Por quê? Porque quando a gente faz um voto no sentido de promessa, a gente faz algo a Deus e promete a Ele alguma coisa. Promete a Ele que se Ele fizer, se Ele realizar o que nós estamos precisando, a gente vai fazer algo para Ele. Não é à toa que os crentes fazem culto de ações de graças. Culto de ações de graças é porque Deus respondeu a sua oração, a sua súplica. E você agradece, faz um culto de gratidão a Deus. E usamos mais o salmo quanto? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, né? Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Vamos lá para a escola bíblica de novo. Versículo. Amém. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele vai dizer, tomarei o cálice da salvação. Mas ele vai dizer também que pagarei os meus votos na presença de todos os
santos. Ana pede a Deus com um propósito. Como Ana fez esse pedido a Deus? Ela não barganhou com Deus. Ela apenas mostrou a Deus a dor do seu coração. E, ao mesmo tempo, ela sabia que o Deus que ela estava orando era poderoso para atuar sobre a sua vida. E ela coloca diante de Deus o seguinte: eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor nem precisa de nada que eu vou lhe dar, de nada que eu lhe ofereça, de nada que eu lhe prometa. Mas se tem uma coisa que eu quero fazer da minha vida, é que quando o Senhor me abençoar, eu vou glorificar o nome do Senhor. E o voto que Ana faz é: eu vou pegar esse filho, se o Senhor me der um filho, se o Senhor olhar para a minha dor, para o meu sofrimento, se o Senhor responder a minha oração e lembrar da aflição da sua serva, eu prometo que eu vou consagrar esse meu filho ao Senhor. Ele vai estar na casa do Senhor, eu vou dedicá-lo ao teu serviço, não vai passar navalha na cabeça dele, ele será um nazireu, é consagrado ao Senhor. É o que Ana promete a Deus. Ela sabe que Deus é poderoso. Muitas vezes queremos resposta para as nossas orações, mas às vezes a gente talvez nem perceba. Mas às vezes essa resposta é para a nossa própria glória. É para o nosso próprio conforto. É para a nossa própria paz apenas. Ana não pede apenas para se sentir bem. Ela faz o voto para que Deus seja glorificado. Por isso que aqui cai bem Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebes, porque pedes mal, pedes para o vosso próprio deleite, pedes para sentir prazer, pedes para ter conforto, pedes para tua própria glória. Nós precisamos aprender com Ana a orar a Deus, pedir a Deus para a glória dele. Uma outra coisa que a gente deve aprender com votos é que votos devem ser cumpridos. A Bíblia diz que quem faz voto a Deus, que fizer voto a Deus é melhor, e não paga, é melhor nunca ter feito. É melhor nunca fazer voto a Deus. Quem faz voto ao Senhor deve cumprir. Ana sabe disso. Deus não está pedindo a ninguém para ninguém fazer voto a Ele. Deus não está pedindo para a gente prometer a Ele ações de graças, não, irmão. Deus não está pedindo para a gente dar oferta de tal tamanho, porque se Ele fizer, eu faço isso. Se o Senhor me ajudar e eu vender aquela propriedade, eu dou uma oferta. Deus não está pedindo isso. Primeiro que Deus é dono daquela propriedade que a gente está querendo vender. E a gente nem se deu conta ainda. Não é? Só é a gente amanhã apagar a luz da gente. A gente vai lá para um pedacinho de terra pequenininho e não leva nada daquele terreno. É a prova de que nada daquilo é da gente. Aquilo não é nosso. Então, Deus, Ele não está pedindo para que ninguém pague promessa. Deus não está pedindo para que ninguém negocie a bênção com Ele. Não tem como negociar com Deus a sua bênção. Mas quando alguém faz um voto a Deus, cumpra, como diz Eclesiastes capítulo 5. Fez voto, cumpra. Ana cumpre o seu voto, viu? Quando Deus a abençoa e ela tem Samuel, ela chega lá no templo e procura o sacerdote Eli. E Eli olha para ela e faz: que é isso, mulher? Está vendo esse menininho aqui? Era por ele que orava. Naquele dia que o Senhor me chamou de embriagada aqui no templo, eu estava orando, era pedindo a Deus esse menino. E eu fiz um voto a ele, a Deus, que eu ia consagrar esse menino, apresentá-lo. Ele ia ficar no templo. Agora, tome, fique com ele. E Samuel ficou sob os cuidados sacerdotais de Eli. Agora, deixa eu chamar uma outra atenção para você, que aí vem a terceira lição para a gente encerrar da história dessa atitude de Ana.
Quando eu disse agora que Ana chega no templo, procura o sacerdote já com o menino no seu colo, depois que ele nasceu, depois que Deus respondeu a sua oração, e ela chega lá cumprindo o voto que ela fez a Deus, dizendo: olha, eu vou entregá-lo, Senhor, para ser teu, consagrá-lo ao Senhor. Quando Ana chega lá, que fala com o sacerdote ali, e diz: está vendo esse menino? Era por essa criança que eu orava. Imagina a surpresa do sacerdote, olhando para Ana e dizendo assim: mulher, era isso que você estava pedindo a Deus, eu chamando tu de embriagada. Eu dizendo que tu estava bêbada, mulher, na hora da oração, tu chorando lá, e eu dizendo que tu estava descontrolada. Era isso que você estava pedindo. E essa bênção que Deus lhe dá, você consagra a Ele. Imagina a surpresa de Eli quando viu Ana chegar lá. E baseado nessa surpresa de Eli, é que nós vamos a terceira lição da atitude de Ana. É que Ana orou a Deus. Ana orou a Deus. Eu podia ter lido o início do capítulo, eu li só o versículo 2 para citar o nome de Ana e Penina, não li até o versículo 8 e só li a partir do versículo 9. Para justamente a gente ver essa parte em que Ana ela ora, ela fez um voto dizendo: Senhor, e ela diz assim: Senhor dos exércitos. Essa declaração ela é muito lembrada no Antigo Testamento, porque é o nome que atribui a Deus o Deus das vitórias, o Deus das conquistas. E Ana diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E vai dizer mais: e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se Ana, versículo 12, demorando-se ela no orar, perante quem? Perante o Senhor. Ana está orando perante o Senhor. Passou de lado quem? Passou a observá-la, passou a olhar para ela, a prestar atenção nela, o sacerdote ali. E ele observa, e ele olha para ela, mas ele não ouve, ele não entende nada do que Ana está pedindo. Porque enquanto ele a observava, ele tenta ler o que ela está falando, o que está saindo dos seus lábios, mas ela não consegue, ele não consegue. Ele não entende, ele não vai ouvir a oração de Ana. Ana ora a Deus, Ana fala com Deus. Só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso que ele a teve por embriagada. E ele repreende-a. E ele vai chegar para ela e vai dizer: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Quando ele acaba de dizer isso, Ana podia chegar para dizer: homem de Deus, eu estou pedindo a Deus para ele me dar um filho. Deixa eu contar para o Senhor o que é que eu estou sentindo. Deixa eu lhe dizer qual é a minha dor, qual é o meu sofrimento. Mas ela não conta nada a ele. Ana está falando com Deus. Ana só conta a Deus. Era algo que entre ela e Deus. Ela apenas falou para o sacerdote que estava aflita. Ela disse: eu estou aqui com angústia. É isso que eu estou fazendo, eu não estou embriagada, coisa nenhuma. É dor, é aflição na minha alma. E também não disse para ele: eu fiz um voto a Deus. O voto era entre ela e Deus. E eu quero encerrar isso dizendo o seguinte: quando nós aprendermos com Ana a colocar as situações da nossa vida entre nós e Deus, e quando nós entendermos como Ana o quanto nosso Deus é poderoso,
nós vamos ver o que acontece a partir do versículo, no final do versículo 18. A partir do momento em que Ana coloca a sua oração, a sua necessidade entre ela e Deus, o texto encerra dizendo o seguinte: a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o quê? Mas triste. Ou seja, vamos traduzir isso aqui, não é alterar o texto, mas só interpretar isso aqui. Depois de colocar tudo, toda a minha dor, depois de colocar todo o meu sofrimento diante de Deus, depois de orar a Deus, eu aprendo com Ana que eu posso descansar no Senhor. Eu posso descansar nele. Ana voltou para casa e não era mais angustiada. Ana voltou para casa e não estava mais sem vontade de comer. Ana volta para casa e enche o bucho. Ana volta para casa e mata a fome. Ana volta para casa e diz: falei para ele. Contei tudo para ele. Confio tudo a ele. E ele tudo pode fazer na nossa vida. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Nós temos orado a Deus, pedidos de oração foram feitos. Orem a Deus pela família de um colega de trabalho de Alessandro lá, que acho que alguns irmãos já viram aqui nas redes, lá no grupo do WhatsApp da igreja, que a irmã Bia colocou. O nome dele é Alessandro também, rapaz jovem ainda, e tinha um problema alérgico. Estava de férias com a família em um hotel, foi picado por uma abelha e faleceu. Então ore pela família, para que Deus conforte a família dele, em nome de Jesus. Oremos também pelo culto do dia 1 de agosto, né? Nossa irmã Cleide estará oferecendo a Deus, dia 1 de agosto, potenções de graças, em nome de Jesus. Há um hino do nosso inário. É um desafio. Bota só o maior, mestre. Eu não vou cantar o hino todinho, não vou enfadar ninguém, não. A gente já vai encerrar, viu, irmãos? Tudo entregarei. Eu acho que não aguento mais, não. Estou ficando velho. Bota a mim maior, mestre. Fazer que eu sei de nada. Eu estou dizendo isso, daqui a pouco está um tom mais alto do que o que eu não. Diz assim, ó. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Mas submisso, sempre, sempre seguirei. Só essa última parte agora para encerrar. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Vamos mais uma vez, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Se tudo entregou realmente ao Senhor, então descanse nele.
Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade. Te agradecemos por teu amor por nós. O privilégio, Senhor, de estar na tua casa. O privilégio de estar celebrando o teu nome. O privilégio, Senhor, de estar louvando a ti, adorando a ti, participando de um culto, Senhor. O privilégio de poder orar a ti, colocar somente diante de ti, ó Deus, a nossa dor, as nossas necessidades, os nossos medos, aflições, angústias, de confiarmos a ti, ó Deus, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor foi com Ana e atendeu a oração angustiante e aflita dela. Mas o Senhor não mudou, como foi dito hoje à noite. O Senhor não é o homem e nem é filho do homem. O Senhor não muda. O Senhor não se arrepende. O Senhor não volta atrás. Que bom saber disso. Que o Senhor uma vez nos alcançou com graça e favor, salvando-nos, perdoando os nossos pecados. E o Senhor jamais e nunca mais se arrependerá disso. A sua palavra diz que o Senhor nos amou e nos amou para sempre. Que o Senhor nos escolheu na eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de todos que fizeram o culto hoje à noite. Mais uma vez, ó Deus, nós oramos agradecidos pelo seu cuidado por nós, pelas respostas à oração. E continuamos colocando, ó Deus, diante do teu altar de oração, a vida, Senhor, do nosso irmão, vizinho aqui. A vida, Senhor, da enfermeira. Que o Senhor tenha misericórdia dela, de Verinha. Que o Senhor seja com ela nessa sua recuperação. De tantos outros, ó Deus, que estão enfermos, hospitalizados. O Senhor é Deus que tem o poder para restaurar. Oramos, ó Deus, pela família do jovem que teve a sua vida tão jovem, Senhor, ainda tirada do nosso convívio. Consola e conforta os familiares. Deus amado, nós rogamos que o Senhor venha através da sua palavra trabalhar a nossa mente e coração, para que a gente realmente aprenda, Senhor, a depender do Senhor e a confiar no Senhor as nossas necessidades, a nossa vida. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pai, Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.